Fala, engenheiro civil, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre planejamento, tá? De marketing, no caso, tá? Ou seja, como que a gente vai se iniciar, como que a gente vai montar o nosso próprio negócio e saber se divulgar, né? Saber também, porque marketing é bem amplo, tá? Na verdade você tem que saber se divulgar, você tem que saber se valorizar, você tem que saber precificar, você precisa saber demonstrar valor, né? Além de captar o cliente, você precisa saber atender esse cliente, tá? Saber também o que a gente vai começar falando hoje, né? O que esse cliente quer? Já conhecer o mercado, né? Observar o mercado e falar as pessoas que estão, né, morando aqui perto, né? Ou seja, da minha cidade, da minha região, elas querem um determinado serviço. E aí, sim, eu vou saber como que eu vou poder me posicionar no mercado, tá? Então, primeiramente é saber realmente a necessidade das pessoas. Muitas vezes tem profissionais que querem impor um posicionamento, né, dentro de um local que infelizmente não tem a demanda, né? Não tem pessoas que querem aquilo. Então precisa primeiro ver, estou numa cidade quente, estou numa cidade fria, o poder aquisitivo da minha cidade é alto ou é baixo, né? Ou seja, se for baixo, eu tenho aí um nicho que é casas populares. Se for alto, eu tenho um outro nicho que são casas de alto padrão. Tá? Se for para uma cidade onde tem muito idosos, de repente você vai partir, né, para essa necessidade de criar algo que se faça para os idosos, né? Por exemplo, ou se tem muita criança. Então, ou seja, se é uma cidade que tem, por exemplo, também universidades, tá? Então a cidade tem universidades, então como que eu posso enxergar aqui? Existe necessidades de apartamentos, né, pequenos, casas pequenas, casas conjugadas, né, vilas que a gente pode fazer, né, criando pequenos condomínios para esses estudantes. Ou seja, também é importante saber não só da necessidade, como às vezes mesmo das tendências. Ou seja, as tendências é quando você percebe, que, como por exemplo na minha cidade aqui não tinha faculdades, tá? Depois que alguns anos atrás, aí, uns 5, 10 anos atrás, começou a virem as faculdades para cá. E ultimamente veio, por exemplo, uma faculdade de medicina, ou seja, ampliou muito esse mercado da necessidade de você ter estudantes dentro da sua cidade, coisa que antes não tinha. Então, qual é a tendência? A tendência é de aumentar, né, essa necessidade de casas para esses estudantes. Então, vou pegar o quê? Investidores, vou oferecer para o investidor, de vez em você está investindo em, por exemplo, em banco, né, para pegar juros, taxas aí, que normalmente o gerente de banco liga lá e fala, olha, você está precisando investir, investe aqui, a taxa de juros é essa, é aquela, tal, mas você dificilmente vê um engenheiro ligando para um investidor e falando, olha, por que você não investe em imóveis? A cidade agora está com uma tendência, né, de precisar de casas para estudantes. Vamos construir, eu já tenho um terreno excelente onde você já pode construir, tá? Investir ali, ter um retorno, né, de um X valor por mês, tal. Ou seja, você está tendo uma visão empreendedora, passando para o investidor, né, algo que vai dar vantagem não só para o investidor, para a sua comunidade, para a sua cidade e, claro, para você também. Então, ou seja, visão empreendedora é muito importante. Não esperar só que o cliente te procure. Você precisa ser proativo, enxergar as possibilidades e correr atrás, provocar situações, ok? E é importante, claro, também para que você tenha essa visão, né, do que é que você pode fazer, você tem que também conhecer o plano diretor da sua cidade, né? Você já imaginou, por exemplo, que de repente a sua cidade tem um plano diretor de expansão para uma determinado, por exemplo, na zona leste, para que seja feito indústrias, né? Você sabendo disso, conhecendo o plano diretor, você vai poder também oferecer esse tipo de serviço para aquele setor, né? No caso de indústria. Se você, por exemplo, sabe que estão sendo criados, por exemplo, casas populares, né, em outro zoneamento da sua cidade, de repente você está aí atento a isso, já sabendo, olha, para esse lado vão ser desenvolvidos, né, casas populares. Como eu posso me posicionar no mercado, né, para que eu possa fazer um marketing, ou seja, né, fazer com que eu consiga captar esse tipo de obra, de situações, tá? E é fundamental também que você conheça a lei de zoneamento, ok? Por quê? Porque você conhecendo a lei de zoneamento, você sabe, por exemplo, né, os recuos,
você sabe os tamanhos de lotes que tem, né, em determinadas zonas da sua cidade, e também saber, como eu já falei também, né, se o plano diretor quer desenvolver determinados tipos de características de bairros, né, que se você tem a lei de zoneamento, você já sabe que um determinado terreno, por exemplo, está dentro de um bairro estritamente residencial, por exemplo. Então ali só pode construir residência. Por que eu falo isso? Porque de repente, vamos dizer que uma pessoa, né, desavisada, que não conhece, acaba comprando um lote dentro de uma zona estritamente residencial e quer fazer um comércio. Chega até você, você vai e faz um belo de um projeto comercial, aí vai chegar na prefeitura e não vai aprovar. Ou seja, é fundamental que você conheça a lei de zoneamento para já, de início, não perder tempo e já ver que ali não pode ser construído um comércio, por exemplo, ok? Então, essa visão, né, de necessidades, tendências, plano diretor, lei de zoneamento são fundamentais para você ter com clareza, né, essa visão do marketing, como que você vai poder planejar esse marketing, porque aí você tem um conhecimento, né, das necessidades, da demanda, sabendo, claro, do que você gosta de fazer e das suas habilidades, tá? Se você é bom, né, por exemplo, de fazer casas populares ou casas de alto padrão, e assim por diante. Então, se você gostou, faça o seu joinha, comente aqui e até um próximo vídeo.